Tudo bem, pessoal? Pessoal, ontem eu estava lendo sobre oração, fazendo algumas pesquisas na palavra. Eu gosto muito de pesquisar na palavra, enfim. E eu senti muito no coração a necessidade de compartilhar com vocês sobre esse tema. Porque a gente nunca sabe quem vai assistir esse vídeo e por qual momento essa pessoa está passando. Às vezes a gente já tentou fazer de tudo na nossa vida, a gente está com algum problema, e a gente julga que aquele problema é impossível de ser realizado. Mas eu queria trazer para vocês que a oração ela tem um poder muito grande nas nossas vidas e ela pode sim nos conectar a Deus e ela pode sim trazer um resultado em que a gente acredita, olhando com olhos humanos, de que possa ser impossível. E sim, talvez, sobre a força dos nossos braços, é sim impossível. Mas para Deus nada é impossível. Então eu queria trazer algumas coisas, o poder que a oração tem nas nossas vidas, e queria trazer 5 chaves que podem auxiliar você que está passando por um momento difícil e que já está desacreditado de que aquilo possa ter solução, tá? Mas antes de falar sobre essas 5 chaves, eu queria contextualizar esse assunto. E aí, lendo a Bíblia, eu percebi que em todo o Novo Testamento só existe um momento em que os apóstolos pedem para que Jesus os ensine a fazer algo. E é muito engraçado isso, porque os apóstolos eles testemunharam tantas maravilhas feitas por Jesus, né? E só uma coisa eles pedem para que Jesus os ensine. Então eles testemunharam milagres, testemunharam Jesus andando sobre as águas, testemunharam Jesus expulsando demônios, testemunharam Jesus curando leprosos, curando cegos, curando pessoas que tinham deficiência desde nascença, mas em momento algum eles pedem para que Jesus os ensine a fazer isso. Existem sim momentos em que os apóstolos têm dúvidas com relação a parábolas e pedem para que Jesus os explique. Questionamentos sobre Pedro questiona, por exemplo, quantas vezes ele deve perdoar uma pessoa. Existem situações em que eles pedem como aumentar a nossa fé. Então eles têm dúvidas sobre alguns assuntos e pedem para que Jesus os explique. Mas pedir para que Jesus os ensine algo, como fazer, só localizei em um momento, que está lá em Lucas 11:1, que é o momento em que os apóstolos pedem para que Jesus os ensine a orar, como devemos orar corretamente. Então aí a gente percebe a força e o poder que a oração tem. E eu entendo, isso não, a palavra não deixa claro isso, mas eu acredito, Rodrigo, que eles perceberam o poder que a oração tinha ao testemunhar Jesus orando sempre antes de realizar algo muito importante, ou sempre antes dele fazer algo que chamava a atenção dos apóstolos. Então a gente percebe isso antes de Jesus andar sobre as águas, Jesus estava orando. Antes da transfiguração que aconteceu no monte, Jesus estava orando. Antes de perguntar sobre qual era a sua identidade para os apóstolos, Jesus estava orando. Antes de fazer algumas curas, curar multidões, ele estava retirado orando. E antes mesmo dele escolher os 12 apóstolos que iriam caminhar com ele, a palavra fala que ele estava orando. Então eu acredito que por interpretação disso, os apóstolos perceberam a importância que tinha o fato de de Jesus se retirar para ter essa conexão, né, com Deus, esse contato com Deus, essa aproximação com Deus nesse momento de oração. E aí eu queria trazer 5 chaves muito importantes que eu pesquisei na Bíblia e que podem fazer toda a diferença nesse momento em que você às vezes está passando por uma fase em que você acha que é impossível de resolver. A primeira chave que eu queria trazer para vocês, ela está escrita lá em Lucas 1:37, que é muito importante, que é a primeira coisa que você tem que ter no seu coração, que é o seguinte, que é entender que para Deus nada é impossível. Então lá em Lucas 1:37 está dizendo assim, pois nada é impossível para Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Estou passando por um momento difícil que ele me parece impossível. Então saiba que para Deus nada é impossível. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Segunda chave, Tiago 1, versículos 6 ao 8. Vai dizer assim, ó, peça, porém com fé, sem duvidar.
pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então a primeira coisa é você ter certeza que para Deus nada é impossível. Segunda é não duvidar que Ele pode te ajudar. Que às vezes você pode achar que para Deus nada é impossível, mas você fala assim, mas eu estou tão longe dele, será que Ele pode me ajudar? Saiba, não duvide, ore e não duvide. Então, é a segunda chave. Terceira chave é o seguinte, está lá em 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Então, além da gente acreditar, além da gente não duvidar que ele pode nos ajudar, a gente tem que pedir segundo a sua vontade. Que a nossa vontade, o nosso desejo, ele deve estar alinhado com o propósito que Deus quer para a tua vida. Então a gente deve sim pedir segundo a sua vontade. Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha. Eu preciso de ajuda nesse sentido, mas que seja feita a sua vontade. Então essa é a terceira coisa. A quarta, às vezes, requer um pouquinho mais de uma entrega nossa para que alguma situação muito difícil possa ser resolvida. E isso Jesus deixa bem claro lá em Marcos 9:29, que ele fala assim, essa espécie ou casta requer oração e jejum. Oração e jejum é aquele momento em que Jesus, depois da transfiguração, ele desce do monte e uma multidão o cerca e um pai traz um filho dizendo assim, Senhor, eu precisava, esse meu filho está possuído por um demônio, eu precisava que o Senhor tirasse esse demônio dele. E é a situação em que Jesus percebe que os apóstolos não conseguiram tirar esse demônio dele. E aí Jesus menciona isso, que para essa casta, para essa espécie de demônio, requer além de oração, jejum. Então a quarta dica que eu dou para vocês é que às vezes em algumas situações vai requerer algo a mais nosso, que nós possamos entregar algo a mais, que seria o jejum, né? Enfim, essa é a quarta chave. Quinta chave, e a última chave, está escrita em João 13,14. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, além de todas essas 4 situações que eu trouxe para vocês, existe uma quinta, que é pedir em nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado. Então, se você está passando por um momento difícil, se você acha que é impossível ser resolvido, eu digo para você que a oração tem um poder muito grande, a ponto de os apóstolos terem pedido para que Jesus os ensinasse a fazer, a ponto de Jesus sempre quando ia resolver algo ou passar por um momento muito difícil, no Getsemane, por exemplo, antes da crucificação, ele estava orando, ele estava se conectando com Deus. É uma ferramenta poderosa que sim, pode ajudar você nesse momento difícil. Então assim, não esqueçam, bem rapidinho recapitulando, nada é impossível para Deus. Nunca duvide do poder de Deus ao fazer uma oração. Peça segundo a sua vontade, que Ele os ajude, que Ele permita que aquela situação seja resolvida. Jejum e oração podem ajudar em situações mais difíceis, situações que realmente você tentou orar, não resolveu. Fica a dica aí, jejum junto com oração, vai potencializar isso. O jejum ele traz uma intimidade maior, ele vai te deixar mais conectado com o Espírito Santo, então ele pode fazer com que você ouça coisas que você não consegue ouvir quando você não está em jejum, né? E última, sempre deve pedir em nome do Filho segundo o seu propósito, para que o Pai seja glorificado. Tá? Espero que isso ajude vocês. A oração é uma ferramenta poderosa e sim, nada é impossível para Deus, desde que você esteja pedindo algo que esteja dentro do propósito que Ele espera para a vida de vocês, tá bom? Um grande beijo, espero ajudar vocês com esse vídeo. Beijo.